Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre um tema bastante importante, que é a poluição das águas, da água do planeta. Então, dentre alguns problemas que temos em relação à poluição das águas, nós temos a eutrofização artificial, que é o aumento exacerbado de matéria orgânica no ambiente aquático, devido à falta, né, de oxigênio e a falta de entrada de luz, né? Então, nós temos essa eutrofização. Nós temos também a bioacumulação, que já é acúmulo de matéria não biodegradável, né? Não, de matéria inorgânica nos, nos consumidores mais externos, né? Nos consumidores mais altos da cadeia da teia alimentar. E vamos ter também outros, como o derramamento de petróleo, que é chamado de maré negra, e, por fim, vamos fechar a questão, ok? Então, vamos começar por eutrofização artificial, né? Quando forma-se esses lodos, né? Está coberto aqui por algas, né? Por algas verdes. E isso impede a entrada de luz solar aqui, impede a fotossíntese, né? E que deixa o ambiente aquático com muito menos oxigênio. Então, nós temos aqui o eu, sempre que você vê eu na palavra, você pode remeter esse prefixo lá próprio, e trófico é relativo à alimentação. Então, eutrofização é o mesmo que eles produzem o próprio alimento. O aumento da matéria orgânica, vai ter um aumento, né, despejo de matéria inorgânica, como detergente, enfim. E esse aumento de matéria inorgânica vai gerar uma proliferação de bactérias, já que isso faz com que diminua, na verdade, faz com que diminua a, o oxigênio, né, que as plantas elas não ocorrem um desequilíbrio, né, não são acostumadas com esses materiais inorgânicos, né, como detergente, sabão, tintas jogados nesses rios, dejetos, e aí ocorre a baixa demanda de oxigênio, né? A DBO, demanda de bioquímica de oxigênio, fica muito baixa e acaba proliferando mais bactérias e que acaba baixando a demanda de bioquímica de oxigênio mais ainda. Então, essas bactérias elas muitas vezes indicam como são indicadores, né, bioindicadores, né, clorofila, bactéria, protozoários, que indicam que algo não está muito certo ali naquele ambiente. Nesse caso, só micro-organismos que liberam metano, né, essas bactérias fazem uma respiração anaeróbica, né, então soltam muito metano. Você vê que você passa esses lugares que tem esse desequilíbrio ambiental, é, geralmente tem esse cheiro de metano, e só eles sobrevivem ali mesmo. A solução seria o tratamento de esgoto, tá? Então, para resumir, nós temos o excesso de matéria inorgânica, como detergentes, fertilizantes, né? Que é muito aí tratado em algumas questões, sabão, tinta, e a partir disso, as plantas não conseguem, né? Acabam afetando essas plantas, as plantas são o fitoplâncton ali do ambiente aquático e ocorre a diminuição de oxigênio. E vai, uma coisa desencadeia a outra, né? Aumento de bactérias anaeróbicas, ele tem demanda baixa oxigênio, elas se adaptam também ali, já que elas fazem esse tipo de respiração sem oxigênio. Ocorre a diminuição mais ainda do oxigênio. E a proliferação dessas bactérias, o ambiente fica cada vez mais esgotado, com muita matéria orgânica, e acaba resultando aí na eutrofização. Outra questão relacionada à eutrofização é o branqueamento dos corais, já que não entra luz solar,
as plantas que dão essa cor, as zooxantelas, né, que são associações de seres ali com plantas, elas acabam de algas, né, de algas que fazem fotossíntese e elas não conseguem, né, não sobrevivem devido à eutrofização e à acidez, né, do ambiente aquático devido ao lançamento dessa matéria inorgânica e resulta nesse problema ambiental bastante comentado. A eutrofização, nós temos aqui a morte, né, de vários animais do meio aquático, né, devido à baixa oxigenação do ambiente. Então, resulta aí na morte de peixes, né, geralmente, principalmente no verão, por estar mais quente, diminuição aí diminui mais ainda o oxigênio. Então, nós temos esse gráfico aqui que vai nos mostrar, basicamente, né, como ocorre isso. Um aumento na entrada de fósforo, produção primária está muito grande, e o oxigênio também cai, e a biodiversidade também, porque acaba que a biodiversidade morre. Então, aqui ocorre um acúmulo é, dessa matéria orgânica, né? Aqui nós temos um ambiente oligotrófico, né? Com baixo demanda aí dessa produção primária, um ambiente mesotrófico aí na mediação e eutrotrófico, né? Que é o de eutrofização. Outro tipo de problema, né, de poluição ambiental, poluição na água, poluição aquática que temos é a bioacumulação. A bioacumulação, também chamada de biomagnificação ou bioconcentração, nada mais é do que a concentração de matéria inorgânica no ambiente. No ambiente não, no caso, nos organismos, né? Essa matéria inorgânica, ela vai passando de um, de um setor para outro, né? De um produtor primário para o produto que seria o fitoplâncton, para um consumidor primário, um consumidor secundário, um consumidor terciário. O problema é que, de acordo vai passando, essa acumulação aumenta. Então, o consumidor terciário tem muito mais, sei lá, um metal tóxico como o mercúrio, muito mais do que no peixe ali, ou no peixe não, na planta, né, no fitoplâncton. Então, ó, isso que é a bioacumulação. É um exemplo, né? A bioacumulação, peixe come que os crios, eles aumentam, né? Essa acumulação desse metal tóxico. O golfinho, ele come os peixes e tem essa acumulação mais ainda, e o urso mais ainda, ok? Biomagnificação. Aqui é a mesma coisa, né? Outro tipo de poluição da água é a maré negra, quando há o derramamento de petróleo, como vimos em algumas praias, alguns litorais aqui do Brasil, nas regiões de litoral, né? Que há aí a falta de luz, né? Que fica aquele óleo imerso ali, as trocas gasosas ali não são muito bem feitas, são prejudicadas. Com o passar do tempo, o óleo decanta, né? E acaba prejudicando a biodiversidade ali da região do bentos, né? Da região do substrato. E as aves, né? Que são todas emaranhadas por esse óleo, elas já têm um óleo, né? Nas suas penas, né? E justamente para que quando elas se molham, esse óleo não deixe encharcado suas penas, elas consigam voar. E com a adição desse óleo, ela fica presa ali no óleo e não consegue comer,
e não consegue sair dali, acaba morrendo ali mesmo, certo? Então, vamos fazer algumas questões sobre poluição das águas, tá? Primeiro, um agricultor, buscando o aumento da produtividade de sua lavoura, utilizou o adubo NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio, com um alto teor de sais minerais. A irrigação dessa lavoura é feita por canais que são desviados de um rio que abastece os canais devido à contaminação das águas pelo excesso de adubo usado pelo agricultor. E o processo biológico pode ter sido provocado na água do rio pelo uso do adubo NPK. Lembre-se, o acúmulo de fertilizantes, tintas, detergentes são matérias inorgânicas que podem desencadear uma eutrofização, né? Um acúmulo de matéria orgânica devido a despejo, né? De matérias inorgânicas ali. Então, lixiviação não é porque é um processo que é solar mesmo, então corre a laterização, e lixiviação dos solos, e os minerais, eles são levados pela chuva ali para o lençol freático, mas não é essa a questão, né, de lixiviação. A B, acidificação, não, tá? Processo em que os sais, ao se dissolverem na água do rio, formam ácidos, não. Eutrofização ocasionada pelo aumento do fósforo e nitrogênio dissolvidos na água, que resulta na proliferação do fitoplâncton, sim, exatamente. D, aquecimento, não tem nada a ver, e desnitrificação, não, porque é uma etapa, a última etapa do ciclo de nitrogênio que não tem muito a ver aqui, tá? Então, NPK, fertilizantes. Segundo, os corais funcionam como termômetros, capazes de indicar mudança de coloração, pequenas alterações na temperatura da água dos oceanos, mas um alerta, eles estão ficando brancos. O seu clareamento progressivo acontece pela perda de minúsculas algas chamadas zooxantelas, que vivem dentro de seus tecidos numa relação de mutualismo. O desequilíbrio dessa relação faz com que os pólipos que formam os corais tenham dificuldade em produzir o próprio alimento, não. Obter compostos nitrogenados, não. C, realizar a reprodução sexuada, não. D, absorver oxigênio dissolvido na água, não. E adquirir nutrientes derivados da fotossíntese, porque algas, né, produzem, fazem fotossíntese. E é uma relação de mutualismo, então elas não têm esse nutriente, né, provido das algas. Próxima questão. 3. A mortandade de peixes e coloração da água do Rio Tietê preocupa no interior de São Paulo. A água de cor estranha e cheiro forte estão preocupando quem mora perto do rio. Pescadores estão voltando para casa com as redes vazias. O que você está vendo são os peixes mortos, mas não morrem só peixes, morre toda uma cadeia abaixo dos peixes, que são outros micro-organismos, pequenos crustáceos, pequenos molúsculos que são alimentos dos peixes. A reportagem faz referência ao fenômeno de eutrofização. Nesse fenômeno, um dos eventos que sucedem a mortandade dos peixes são B, proliferação de micro-organismos aeróbicos e o próximo é a decomposição anaeróbica, tá? Um dos elementos que precede e sucede. Próximo. A combinação entre baixa biodiversidade, altas concentrações de poluentes e baixas concentrações de oxigênio dissolvido, que é verificado nos rios que passam por grandes centros urbanos no Brasil, deve-se principalmente a
Descartes de garrafa PET, não necessariamente aumento de intervenções de engenharia, não. C, aquecimento da água, não. E D, descarte de esgoto doméstico e industrial sem tratamento, tá? Ocorrência mais frequente de longos períodos de estiagem e aumento de evaporação. Não, letra D, né? Descarte de esgoto doméstico. Quinto e último, né? Os oceanos absorvem aproximadamente um terço das emissões de CO2, procedentes de atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e as queimadas. O CO2, dióxido de carbono, combina-se com as águas dos oceanos, provocando uma alteração importante em suas propriedades. Pesquisas com vários organismos marinhos revelam que essa alteração nos oceanos afeta uma série de processos biológicos necessários para o desenvolvimento e a sobrevivência de várias espécies de vida marinha. A alteração a que se refere a este texto diz respeito à acidez das águas dos oceanos, do estoque de pescado dos oceanos, C, da temperatura média dos oceanos, D, no nível de água dos oceanos, E, a alinização das águas dos oceanos. Letra A, acidez, tá? Devido ao dióxido. Então, essa nossa aulinha sobre poluição de água, poluição das águas. Muito obrigada e até a próxima.